Quantas vezes você procura solução para alguma coisa e começa a pensar que a solução está em algum lugar, está longe, está em, em- em fabricar, comprar uma coisa pronta, e às vezes não, às vezes a solução está ali, perto, próximo. Já vem algum tempo que eu me preocupo como que eu vou prender as placas solar no teto do motorhome. E aí começando a analisar material, furar, não furar, parafusar, onde parafusar, né? Tem as travessas interior no ônibus, né, que faz aquele arco assim, tem que ser ali, tá? Então você começa a pensar, como, tal, vedar, vedar, PU, né? PU é solução para tudo. Então vai indo, você vai achando, você tem o problema, você vai achando a solução. E aí eu vim pensando no material, qual material comprar, qual tubo comprar, e aquele negócio. E aí, pum, tomando um chá, olhando aquele material ali. Esse carro, antes, ele era um ônibus circular. E no interior dele tem aqueles varão que as pessoas se seguram nele ali para ter uma sustentação. Pô, aquilo lá, então, tá pronto o suporte das placas. Claro, como ele vai sair do interior, ele já saiu, né, do interior do ônibus, ele vai para o exterior, tem algumas dimensões ali naquelas travessas que não vai fechar. Porque de um lado ele tem uma barra mais longa e do outro lado a barra é mais curta por causa das portas. Então eu vou precisar cortar um e emendar no outro. Mas material tem. Tem porque vai sobrar. Esse espaço aqui é 83 centímetros. Mas lá no final, como ele vai ficar na parte traseira, e o último vão, que é esse vão aqui, ele é maior. Então aqui, esse já está pronto. Praticamente pronto. É só cortar lá aquele pedaço e colocar lá. Tampar lá e colocar. Agora, esse aqui, esse outro aqui, ele é mais curto. Então ele tem duas partes a menos. Então aqui vai precisar fazer uma emenda, ó. Aqui vai fazer uma emenda e vai colocar um outro suporte ali, naquela ponta, fechar o tubo e parafusar no teto. Já que eu encontrei o material correto e vou precisar fazer uma emenda, vou fazer uma emenda, uma solda invisível. Não é 100% invisível, claro, mas assim, um exemplo, você manda fazer um portão, você não gostaria de receber o portão com um tubo emendado no meio, mas há uma maneira de fazer uma solda que ela fica quase que invisível. É muito simples. Por exemplo, aqui é um tubo redondo, mas poderia fazer isso com um tubo quadrado. Então você pega o tubo, ó, aqui, deixa eu só. É muito simples. É o contrário de você emendar um cano de água. O cano de água, a luva vem por fora. Claro que vai cola, aqui vai solda. Mas, solda elétrica no caso, né? Você faz uma. Eu usei o próprio revestimento do cano aqui, ó. E aí eu recortei, eu dimensionei ele. Esse é só um modelo, claro. Ó, recortei e para mim saber o tamanho da luva, ó. Tá? Essa é a dimensão que eu vou ter que cortar o tubo. Até já cortei, ó. Aqui, ó. Agora eu vou fechar ele, vou diminuir que ele vai entrar aqui dentro. E aí a solda vai ficar dentro aqui. Depois eu posso esmerilhar ela, desbastar ela, e ela não vai perder a força. Porque se você solda o tubo, emenda o tubo aqui, paralelo, por mais que você faça um chanfro ali, a solda vai penetrar. Mas quando você vem esmerilhando, desbastando essa solda, ela perde a força.
E aquela não perde a força, porque o tubo está por dentro. Então a solda vai até lá no final das paredes do, do tubo, né? Então o segredo é esse, ó. Vamos supor que esse aqui já fosse o tubo que eu cortei, que vai servir como uma luva interna. Então vamos vestir aqui no pedaço, ó, só para exemplificar, né? Ficar mais transparente, ó. Então tá, que vai ser o outro tubo. Aí coloco aqui. E aí a solda vai ficar aqui, ó. Vai entrar nessa fresta. Vai fechar ali. Então ali vai ficar cheio, vai ficar uma solda forte e grossa, até porque tem uma base dentro. Né? E se você quiser ainda mais forte, você faz uns furos aqui, ó, no tubo, e enche de solda. Aí não tem, ele fica muito resistente. E é uma forma da solda ficar discreta. Você vai poder desbastar ela, não vai perder a força. Tá? É só uma dicasinha. Né? Tudo bem, isso aqui vai ficar no teto. O cara tem que subir 2 metros para olhar. Mas eu quero revestir ele depois com essa próprio material amarelo que eu tenho aqui. Eu vou tirar de um outro tubo e vou revestir aqui. Quero que ele fique o mais próximo do bem feito possível. Segue o vídeo. No chassi, o meu mapa, a minha lei. Cada peça um desafio que enfrentei. Com a técnica na mão e a força bruta. Essa estrada é a minha luta. Agora eu sou o vencedor. Se eu sou o vencedor. Depois da solda feita, né, já desbastado, ó, a solda ali, deixando o tubo parelho. Esse tubo aqui ele é revestido com PVC, uma lona, uma capa de PVC. E agora eu retirei esse pedaço de um outro tubo e vou colocar aqui. Já passei um PU e fazer o acabamento. Vou usar 2 pedaços de arame para prender. Poderia ser uma abraçadeira, mas é o que está na mão. E acredito que o arame vai fazer mais força, mais pressão do que aquelas abraçadeiras de nylon. Depois da emenda feita, o tubo revestido, tem um detalhe. Esse aqui é um dos suportes, parece um V, um U, depende da interpretação. E tem um deles que está quebrado. Já veio quebrado isso aqui, né, também por mais de 20 anos possível. E não sobra nenhum, falta. Esse aqui falta. Então eu precisei confeccionar um. E aí, se vira MacGyver. Eu não tenho um perfil dessa espessura aqui, uma chapa, né? Uma chapa, não é um perfil. Perfil esse aqui. Esse é um perfil que sobrou das janelas, quando eu fabriquei as janelas das laterais. E até tem vídeo aí da fabricação, acabamento, colocar as janelas lá no motorhome. Tem esse material aí, já está aí, já esse vídeo, são 3 vídeos, já subiu. E aí, veio a ideia aqui, ó. Eu recortei essa parte aqui, ó.
recortei, fiz uma chapa e ó, dobrei, curvei aqui, né? Claro. Curvei, usei a estrutura mesmo de um pedaço de cano ali. E aqui usei o alicate, alicate não, chave de cano. O que eu mais tinha, assim, maior, assim, para fazer força. E coloquei dentro do cano aqui, apoiei numa madeira e com o alicate, é um chave de cano ali, puxei, fiz a dobra. Umas batidinhas e tal. Só ele é pintado, então agora, mas é alumínio, não vai enferrujar, vai ficar no teto, não tem perigo. Os outros já são de alumínio, né? Esse aqui até tem que remover daqui, colocar lá. E como eu falei, como mudou agora a estrutura, precisou dimensionar o tamanho e tal. Então esse aqui vai sair, vai lá na ponta do tubo. Mas de repente eu passo uma lixa aqui, deixo ele alumínio ou até pinta depois. Mas isso é outro detalhe. Segundo dia da construção do suporte das placas solar do motorhomer, ontem eu emendei o tubo, montei os suportezinhos que vai ser parafusado no teto, só que ele veio com rebite. Mas sabe quando você dorme pensando numa coisa e acorda com a solução no outro dia? Eu vou retirar os rebites e vou colocar parafuso com pouca autotravante naquele suportezinho lá, que é tipo lá no formato de um V, assim, um U, prende no cano e daí vai parafusado no teto. Por uma questão de segurança. O alumínio com o ferro vai gastar. O rebite vai perder a força ali. E aí no teto, vento, galho de árvore. Então eu vou trocar. Mas estou aqui lavando uma louça. Eu tomei um café bem reforçado, uma polenta sapecada na chapa e uma carne desidratada. É quase um presunto de Parma, assim. Então, se for ver, é quase a mesma coisa, só feita numa proporção menor, né? Feita em casa. Mas esse já foi. E agora eu vou tomar deu vontade de tomar um cappuccino. Vou fazer um café com leite e com cacau. É porque uma das coisas que o homem depois dos 50 precisa uma pitadinha de cacau de vez em quando ajuda. Olha, louça lavada, pia limpa. Isso é outra coisa. Ambiente limpo. Você quer energia boa? Mantenha a tua casa limpa. Mantenha o teu ambiente limpo. A sujeira atrai azar. Eu lembro de uma entrevista que fizeram com um mecânico de Fórmula 1 e perguntaram para ele por que os boxes eram tão limpos. Os boxes da Fórmula 1, a oficina, por que aquilo era tão limpo? E ele respondeu que a sujeira atrai azar. Claro, isso depende de cada um, né? Quem acredita, acredita, quem não acredita, não acredita. Mas manter o ambiente limpo, o local de trabalho limpo, por mais que você não tenha todos os equipamentos, mas que você possa depois do teu serviço limpar, ajeitar, organizar, isso ajuda. Ajuda, o ambiente fica bom, a energia fica boa, aquilo parece que fica, no outro dia tu chega, está pronto para trabalhar. Já troquei, coloquei os parafusos,
o suporte das placas solar vai ficar parafusado nessas travessas aqui, ó. Então vai ganhar uma sustentação, né? Vai ter apoio, vai ter... Porque só na fibra eu não aconselho ninguém a colocar suporte, ar-condicionado, essas coisas só na fibra. Tem que ter uma base embaixo, uma travessa, uma coisa. Então aqui, ó, lá em cima vai furar esse tubo e vai fazer rosca e vai ficar preso aqui. Claro, daí vai vedante, PU e tal, para não ter infiltração. No chassi, o meu mapa, a minha lei. Cada peça um desafio que enfrentei. Com a técnica na mão e a força bruta. Essa estrada é a minha luta. Agora eu sou o vencedor. Se eu sou o vencedor. Suporte das placas colocado no teto. Do outro lado também. Parafusado. Verdade. Serviço concluído. Vou encerrar esse vídeo. Tudo de bom para vocês. Até o próximo vídeo.